E aí, pessoal, dando continuidade, e nessa aula a gente vai criar o componente de container, que também será usado em todo o app. Então a ideia desse container é a gente não precisar criar views ali que se expandem por todo o espaço disponível e para sempre ter uma cor de background que a gente vai definir através do nosso tema do style de component. E também nessa aula a gente vai conhecer ali o conceito de flexbox usando o flex 1 no nosso container. Então, como sempre, vamos criar a nossa branch, já vamos deixar ela preparada aqui. Criar essa branch, aula 7, e aqui a gente vai criar aqueles arquivos de sempre, né? Então eu vou pegar aqui o primeiro, que é o type, vou em componentes, comuns, componentes, e aqui eu vou criar um novo arquivo. E aí, contain types, vamos criar o index.tsx e o nosso styles.tsx. Tá certinho? Então, aqui a gente vai começar criando basicamente o nosso style. Então, vou criar style do React Native, e no nosso container a gente vai começar com esse flex 1. Basicamente, o flex 1 ele vai dizer que a gente vai ter uma view que se expande pelo espaço disponível na tela. Eu vou mostrar um exemplo, mas vamos logo colocar também o nosso background. Colocar um ponto e vírgula e colocar aqui background column. E aqui eu vou estar utilizando o nosso tema. Então, vou pegar aqui uma string, exatamente assim. Então, vou pegar o nosso tema.color, e aí a cor vai ser a secundária de nosso background, a gente vai estar utilizando essa cor. E aqui vou colocar esse carinha, então vamos fazer isso aqui, container. Nesse caso aqui eu posso colocar esse nome como content, depois a gente vai ter um content de verdade também para a nossa aplicação, mas para esse caso aqui só para não dar conflito com o nome do componente em si. Então o que eu vou fazer é isso aqui, e vou tirar também essa propriedade para a gente criar o nosso types. No types aqui, a gente vai fazer, como sempre, um export, interface, container, props, e aqui só basicamente isso, e vai ser opcional inicialmente, não tem por que obrigar, mas aqui a gente vai tipar somente isso. Então, container, props, pegaremos o nosso children, e aqui esse children pode ser qualquer coisa, né? Eu passei aqui um react.react node, e aí qualquer node do React vai funcionar como um filho. E aqui pra gente passar o filho, a gente vai abrir as tags e colocar ele entre chaves para que ele consiga ser renderizado. Então eu preciso fazer assim para o React entender que isso é uma variável que vai ser renderizada ali dentro do meu content. Então é basicamente isso, né? Então temos o estilo, tudo aqui, e aqui a gente vai utilizar isso de uma forma global. Então, por exemplo, aqui hoje eu tenho esse estilo e tem um estilo do container, e aqui tem uma cor, etc. A gente vai apagar isso, vamos tirar esse container em si, então observe que eu estou apagando ali, e aqui eu vou importar o nosso container global, que vai evitar que a gente fique escrevendo container em todos os lugares. Então vou envolver todos os componentes, vou salvar, e aqui deixa eu só pegar, ele está reclamando do container, texto, tá? E outra coisa que eu vou fazer é, pegando essa status bar, a gente pode colocar ela diretamente no nosso container. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em container, e tem o nosso content, vou utilizar o nosso estilo, e aí eu vou estar utilizando o hook do use theme, do style native, e aqui ele vai trazer para mim várias coisas, e o que eu quero são as cores. E aqui eu vou fazer o seguinte, dentro do nosso children, eu vou colocar uma status bar do React Native, e vou colocar como bar style do tipo light, então posso colocar assim. E aqui eu vou passar uma cor de background para ela. Então deixa eu salvar aqui. Background. Color. Eu vou usar minhas cores. Ponto. Secundária também para ficar a mesma cor do background. Que eu posso tirar isso aqui e fechar a tag nela mesmo. Basicamente a gente tem tudo. Tem o estilo. Tem o style aqui. Tá certinho. Background color. View. Pegando nosso tema. Flex 1. Então aqui no app. Vamos voltar. Tem o tema. Tema provider. E esse background é o background que é preto, eu não me lembro da cor agora. Vamos trocar essa cor também de secundária, que aí não conseguimos ver, para uma secundária, que aí vai começar a fazer sentido o que a gente tinha feito, ó. Então se o background ele é a cor secundária, então o que deve ir nos textos é a on secundária. E aí você pode ver que ele tá ali em cima e agora ficou totalmente jogado, mas você pode ver que o container em si, ó, ele tá com a corzinha certa, o status bar ficou certo também. Então vou até colocar aqui, tirar esse aqui pra gente ver. Então aqui, ó, você tem a hora, tem a bateria, tudo tá certinho ali com a cor. Realmente faz o contraste ali com o background. Então eu vou descomentar
E aí, essa é a ideia do container. Então, todo canto que eu quiser usar essa cor de background, essas propriedades e o flex, eu vou estar utilizando aí esse container em si. E aí, o que eu falei de flex 1, né? Então, se eu quisesse colocar uma view aqui com um estilo qualquer, né? Vou colocar assim só pra gente ver, mas eu vou escrever manualmente aqui. Vou colocar um flex 1, por exemplo. E vou colocar também um background diferente pra gente ver a diferença aqui. Então, vou colocar tipo red. E aí, observe, o 1 quer dizer que preencha toda uma porção, no caso ali, uma porção inteira da nossa tela, né? Então, como eu já tenho uma view aqui que tem um flex 1 no container, se eu colocar um flex 1, vai ficar uma porção para cada um, vai dar basicamente a metade da tela. Agora, se eu colocasse, por exemplo, 2, veja que ele está consumindo 2 porções da tela, dado que a gente tem um flex 1 aqui, se você comparar, ele está pegando basicamente 2 terços da tela em si. E assim vai, se eu colocasse 3, por exemplo, ele vai cada vez consumindo mais e mais. 4, até o ponto que realmente ali a gente tem essa igualdade, né? Se aqui é 1, aqui é 4, se eu dividisse aqui toda essa tela, a gente teria 5 pedacinhos e 4 dos pedacinhos estariam para essa tela. Aí você bota o teu número que tu vai precisar, um serve. Mas já de cara, já adianto que geralmente a gente só coloca o flex 1 e deixa aí ele decidir o tanto que ele quer consumir da tela, que geralmente a ideia é que consuma todo o espaço disponível. Também a gente vai ver mais tipos, né? Tem o flex grow, shrink, etc. Tem inclusive um vídeo no YouTube que eu falo apenas sobre isso, que são o flexbox, toda essa gama de componentes, estilos, etc. de forma bem declarativa. Vou também até deixar linkado aqui nesse card, que eu não tinha colocado. Mas para essa aula era isso. Na próxima a gente vai criar o content, que é justamente para fazer com que esse componente aqui ele não ultrapasse, por exemplo, a área do safe area ali, que está batendo ali o componente, né, com a status bar. A gente vai fazer isso e vai ficar bem legal. Então, até a próxima aula.